diretamente do sertão de Jambeiro. Estava pensando aqui um pouco antes de nós começarmos que você deve estar recebendo também muitas mensagens aí com até brincadeiras, né, relativas aí a toda a situação que nós vivemos. Eu recebi essa semana uma dizendo das 11 refeições ao dia que nós fazemos durante o tempo aí de isolamento, né? Então a gente tem comido muito e falava também sobre a importância de exercício, né? De certa maneira, nós estamos também comendo bastante. Eu espero que você, além das duas vezes aqui, das duas refeições, né, que a gente possa tá lendo a nossa Bíblia, mas é importante também nós exercitarmos, né, tudo aquilo que a gente tem aprendido, né? Então, que a gente faça 11 refeições, mas que faça exercício, né, para não ficarmos obesos espiritualmente. Então, ainda um minutinho, esperando, várias pessoas aqui aparecendo. É muito gostoso a gente ver que criamos esse costume, né, de estarmos juntos. Boa noite, então, a todos, né? Então, vamos dar início ao nosso tempo. Bem-vindo oficialmente, irmãos, membros aí da Igreja Batista Maranata. Também aqueles que nos visitam, sejam sempre bem-vindos. Como sempre, a gente busca Deus em oração, porque a gente depende dele para tudo, né? Então, vamos baixar nossas cabeças e orarmos pedindo a graça do Senhor. Senhor Deus, louvado seja teu nome. Mais uma vez estamos aqui, Senhor. Unidos e ao mesmo tempo distantes, mas juntos, Pai, no mesmo Espírito. Então nós pedimos a tua graça mais uma vez, que o Senhor nos ensine através da tua palavra, nos ajude à vontade e pela tua graça, Senhor, esse poder que o Senhor nos traz, possamos então glorificar teu nome, sendo obedientes a ti. Fala aos nossos corações, principalmente, Pai, ao meu próprio coração, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, nesses devocionais que eu tenho tido aqui o privilégio de poder compartilhar com vocês, eu tenho falado sobre a importância da nossa saúde espiritual. Não sei se você lembra lá na primeira vez que eu falei da oração de João por Gaio, né? Esse irmão que aparece lá na terceira carta de João, e João fala assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, será que hoje a nossa saúde é tão boa quanto a nossa alma, né? Isso faz a gente pensar um pouquinho. Nós vimos que a nossa saúde espiritual está diretamente ligada à nossa intimidade com Jesus. João 15,5, eu sempre coloco diante de mim, eu estou aqui do meu lado numa Bíblia, não é uma tradição minha, né? Mas é uma verdade muito forte, né? Nossa saúde espiritual é ligada ao quão íntimo nós somos de Jesus. João 15,5 fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tão simples quanto isso. Mas ainda bem que o Senhor Jesus está sempre conosco, né? Depois nós falamos sobre três pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Eles foram salvos por Jesus. De certa maneira a gente fala que eles foram tocados por Jesus e as reações que eles tiveram. E nós vimos que sempre essas reações se manifestavam as reações, a sua gratidão. Então, com Maria, nós vimos a grata e exuberante adoração. Com aquele rapaz gadareno que tinha sido libertado daquela legião de demônios, nós vimos a grata e pronta obediência quando ele fez o que o Senhor mandou ele fazer, ir para sua casa, né, e falar o que Deus tinha feito por ele. E com Pedro, na última oportunidade, o grato e perseverante serviço em favor dos outros. Então, adoração, lá que nós vimos com Maria, né? Muitos pensam logo em louvor, em cantar para Deus ou sobre Deus. Mas a adoração inclui muito mais do que simplesmente, se a gente pode falar assim, cantar. Adoração significa reconhecer abertamente quem Deus é. Isso pode ser feito cantando ou não. Aliás, Maria não cantou, pelo menos naquela noite, né? Até quando nós varremos um chão, nós podemos estar prestando uma adoração a Deus. Se eu faço isso com um coração de gratidão, como resposta, como reconhecimento de quem Deus é e do que Ele tem feito por mim. Então, varrendo o chão, olha que interessante, eu posso estar adorando a Deus. Obediência, que nós vimos lá com o rapaz gadareno, né? Fazer o que Deus manda, não tem segredo. Pelas razões certas, com o coração certo, também é uma forma de adoração.
através dela, da nossa obediência, nós estamos reconhecendo quem Deus é. Não naquela ideia de somente fala quem pode e obedece quem tem juízo, que seria obedecer por medo, né? Mas uma obediência que brota da gratidão por quem Deus é, o que Ele tem feito por mim. E dentre todas as formas de obediência a Deus, de adoração através da obediência a Deus, o serviço que nós prestamos a outros, de coração, talvez seja aquele que traz mais alegria ao Pai. Lembra que a gente viu com Pedro, né? Então, em Mateus 25, 23, nós lemos assim: muito bem, servo bom e fiel. Aqui é Deus, Jesus falando, uma espécie de parábola, o que Deus irá dizer para aqueles servos fiéis quando chegarem na sua presença. Fala assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nosso Senhor é um Senhor alegre e nós, como seus servos, quando somos obedientes, somos fiéis, trazemos alegria ao Senhor também. Mas principalmente lá em Mateus 24, no versículo 45 a 47, eu pensei bastante sobre esses versículos aqui. A gente lê o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Quem é o servo fiel e sensato, quem o Senhor Deus encarrega dos de sua casa, numa outra tradução, dos seus conservos, o servo cuidando dos conservos, para dar alimento no tempo devido, ou seja, servir, né? Diz assim: feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Por alimentar os conservos, né? Logo pensa nos pastores ensinando a palavra de Deus, ensinando a Bíblia. Mas aqui é muito mais do que isso. Pastor ou não, é sermos usados por Deus para prover aquilo que meu irmão necessita. O nosso conservo, servo como nós, que demos alimento, sirvamos essa pessoa nas suas necessidades. E aqui já tem uma primeira pergunta para você e para mim. Será que eu tenho me disposto a ser a resposta de Deus para as necessidades de outras pessoas? Nossa gratidão a Deus se manifesta em ações práticas em favor das outras pessoas a quem Ele ama. Isso não é à toa, né? A gente sabe que amar a Deus e amar ao próximo são coisas inseparáveis. Nota bem, quando eu estou dizendo aqui sobre adoração, obediência e serviço, eu não estou querendo dizer que sempre que alguém está adorando, obedecendo o serviço, está demonstrando amor a Deus. Não é isso não, porque inclusive a gente pode ter motivações erradas, motivações egoístas. O que eu estou dizendo é o seguinte: o coração grato a Deus, ele sempre se manifesta numa vida de adoração, obediência e serviço aos outros por gratidão a Deus. Então adoração, Maria, lembra? Obediência, o rapaz gadareno, e serviço sempre andam juntos, não são coisas separadas, assuntos separados. Eu estou martelando uma mesma mensagem, irmão. Uma mensagem que o Senhor tem martelado na minha própria vida. A vida cristã saudável é uma vida de gratidão a Jesus, manifestada ao obedientemente servirmos de coração como forma de adoração ao Senhor. Em 1 Coríntios 15:58, já foi mencionado mais de uma vez nos devocionais aqui nesses tempos que a gente está vivendo, né? Falando sobre a Paulo nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nosso trabalho no reino de Deus não é vão. Não só porque há uma vida eterna e nós vamos colher aquilo que nós plantamos hoje aqui, mas porque já hoje, quando eu trabalho dessa maneira, manifestando meu amor, minha gratidão ao Senhor Jesus, eu estou adorando ao Senhor. Por isso não é vão. Adorar ao Senhor nunca é vão. Ainda que nem todos compreendam, né, como aconteceu lá com Maria. Então, a adoração, obediência e serviço são coisas que andam juntas, né? Brotam de um coração grato a Deus que transformou a vida transformada. Então essa semana eu gostaria de avançar um pouco e falar um pouco mais sobre a vida de serviço do cristão, né? Como manifestação da sua gratidão. A vida de serviço como manifestação da gratidão a Deus. Em especial dois aspectos.
Primeiro, que o cristão deve cultivar um coração de aproveitar as oportunidades de servir. Essa vai ser a primeira coisa que a gente vai falar. E a segunda, Deus queira que a gente tenha tempo, né? Que o Senhor nos equipa para servirmos de uma maneira peculiar e consistente dentro daquilo que chamamos um ministério da igreja. Então, essas duas coisas. Mas vamos na primeira, o primeiro aspecto de uma vida de serviço por gratidão. Então, é cultivar um coração de aproveitar as oportunidades de servir. Em Gálatas 6, 9 a 10 também já foi dito aqui, hein? A gente está repetindo bastante, tá? A gente deve lembrar. Então nós lemos assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, num mundo cheio de necessidades, ao convivermos com pessoas, sempre vão aparecer oportunidades para nós servirmos. A parábola do bom samaritano, interessante esse nome que é conhecida, né? Aquela parábola, né, que Jesus contou, né, lá em Lucas capítulo 10, fala justamente sobre isso. Há pessoas pelo caminho que nós vamos encontrar que Deus deseja que eu manifeste minha gratidão a Ele, Deus, ajudando essas pessoas, servindo essas pessoas. Então, a pergunta novamente surge: eu tenho aproveitado essas oportunidades de servir quando elas surgem? Tenho aproveitado as oportunidades de servir? Ou tenho escolhido quando servir? Onde servir? A quem servir? E por quanto tempo servir? A gratidão a Deus encara a tarefa de servir como uma oportunidade, não como uma obrigação. Irmãos, eu falo isso, mas é muito difícil para mim, como eu sei que é para você também. Isso não é natural, devido ao nosso egoísmo. Nosso Deus, por nós mesmos, somos nós mesmos. Nós devemos, então, cultivar cuidadosamente essa atitude de, enquanto tivermos oportunidade, nas palavras de Paulo lá em Gálatas, fazermos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, é prestar atenção nas oportunidades e aproveitar quando elas aparecem. Esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção hoje à noite, de nós aproveitarmos as oportunidades. Mas tem um segundo aspecto da vida de serviço por gratidão, que é servirmos de uma maneira, que eu coloquei aqui, peculiar e consistente naquilo que a gente chama de um ministério da igreja, né? Então, além dessa prontidão de servir em qualquer oportunidade que apareça, nós somos chamados a servir de uma maneira peculiar. O que é uma maneira peculiar? Uma maneira única, sob medida para mim. Eu vou servir daquela maneira, né? E consistente. O que significa isso? Dentro de um plano organizado, estruturado, perseverante, dentro de um ministério da igreja. O que a gente chama de um ministério da igreja? Interessante isso, né? No livro de Atos, no capítulo 6, né, a gente vê que à medida que a igreja crescia, surgiram necessidades que obrigaram a igreja a se organizar de maneira a poder fazer frente às necessidades, servir melhor. Lembra do que aconteceu lá, da distribuição diária de alimento, entendeu, né? Aquela confusão obrigou os irmãos a fazerem o quê? A se organizarem, escolhendo aquilo que a gente chama hoje de diáconos. O diaconato é um ministério da igreja, é uma estrutura montada visando servir. Talvez seja esse o X, né, para a gente identificar o que seja um ministério da igreja. Então eu escrevi uma definição aqui, nas minhas palavras. Um ministério da igreja é uma manifestação do cuidado de Deus por nós. Então é uma manifestação do cuidado de Deus por nós, ao levantar irmãos para servirem de maneira estruturada, nos ajudando em necessidades que de uma maneira ou outra vão estar sempre presentes ou pelo menos por um tempo considerável. Então é o cuidado de Deus se manifestando quando ele levanta irmãos para ajudar nessas necessidades que estão ali presentes, pelo menos por um tempo considerável. Alguns ministérios eles são formalmente reconhecidos pela comunidade, pela igreja. É o caso do diaconato. Outros eles vão continuar existindo na vida da igreja, desempenhar o seu serviço de uma maneira informal, traduzindo o coração das pessoas que estão ministrando ali. Irmãos, não é porque o ministério é informal que é algo de segunda classe, não é não.
é uma manifestação de adoração ao Senhor. Talvez eles não estejam listados lá no site da igreja, a gente vai falar sobre isso já já, né? Talvez eles não tenham um orçamento oficial, no orçamento anual da igreja, mas o serviço está lá, presente, atuante, por um tempo considerável, né? Não é uma iniciativa que, por uma necessidade que apareceu, ela é suprida e logo se vai. É uma ação que pode até desaparecer lá adiante, mas vai ficar aqui por algum tempo, né? Quando é algo que é temporário, a gente é uma oportunidade para servir, como a gente falou no primeiro aspecto, que, aliás, a gente deve aproveitar sim, né? A gente não pode falar de servir num ministério sem falar de aproveitar todas as oportunidades de servir. Então existem ministérios da igreja, esse cuidado de Deus quando ele levanta pessoas para servir de uma maneira estruturada, que são oficiais, são reconhecidos. Existem ministérios informais, como a gente falou aqui, que são tão importantes porque, se são ministérios verdadeiramente, eles foram levantados por Deus, né? Mas o importante não é saber se um ministério é formal, oficial ou informal. O importante é a resposta que a gente dá a uma pergunta. E essa pergunta é: eu tenho servido de maneira consistente num ministério da igreja? Novamente, eu tenho servido não só aproveitando oportunidades, mas de uma maneira consistente dentro de um ministério da igreja. Além de ter um coração de gratidão que aproveita as oportunidades que pipocam, né, ao nosso redor, tenho buscado amadurecer espiritualmente, fielmente, como mordomo daqueles dons que Deus me deu para servir as outras pessoas de uma maneira peculiar e consistente. Peculiar porque Deus me escolheu, a mim, e me capacitou com determinados dons para aquele serviço. Então é sob medida para mim. E consistente por não ser algo passageiro, mas é algo que a gente desempenha aí ao longo do tempo. Porque, inclusive, as necessidades, como foi o caso ali na distribuição do alimento a cada dia lá na igreja em Atos 6, às vezes são complicadas, exigem uma organização. Servir de maneira consistente num ministério implica em a gente assumir compromisso. E aqui a coisa começa a pegar para muitos, inclusive para mim. Nós temos medo de compromisso, né? Nós temos medo de assumir compromisso. Mas compromissos são necessários. Não só para que as coisas andem, para que aquelas necessidades tenham respostas dadas por Deus através de nós, mas também para que nós próprios possamos crescer com o nosso compromisso em fidelidade e perseverança. Nós falamos sobre isso, né? Eu dei um nome até que eu achei até engraçado, a fisioterapia espiritual de Pedro, né? Que depois da conversa lá na beira do Mar da Galileia, ele cuidou, pastoreou as ovelhas, preciosas ovelhas de Jesus, né? Ao longo de toda a sua vida, até o final da sua vida, né? Então, nós precisamos desse compromisso, perseverança e fidelidade, sim, como resultado da graça de Deus em nós. E assim, sempre a gente volta lá em Filipenses 2, 12 e 13. Irmãos, não fiquem enjoados de ouvir as mesmas coisas. A gente precisa constantemente estar olhando o mapa, que é a Bíblia, né? Senão a gente pega um desvio e acaba longe do Senhor. Leia o Peregrino, que fala muito sobre isso. Vamos lá, Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus opera em nós, de maneira que a gente então abra a nossa vida, para que essa salvação perfeita que ela já nos trouxe, transforme a nossa vida de uma maneira abrangente. Então por isso, irmão, considere fortemente ser um obreiro de um dos nossos ministérios. A igreja precisa sim do seu serviço. Lembra? Deus te separou sob medida para cumprir isso. Mas não somente a igreja precisa de você. Você precisa desse serviço para crescer na fé. Você pode conhecer mais dos ministérios da nossa igreja lá no site da igreja, no site da igreja. Não é no Facebook nem no YouTube, né? Mas quando vai lá no www.ibmaranata.org.br, você pode saber mais sobre os nossos ministérios, né? Lá você vai ver que os ministérios são agrupados por áreas. Eu fiz aqui não é alta tecnologia, espero que vocês estejam conseguindo ver, né?
deu um trabalho danado porque eu precisei inverter, espelhar, né? Então porque me parece que a câmera inverte, né? Espero que estejam. Você não precisa assim ver todos os detalhes dessa figura, mas lá no site da igreja você vai ver essa figura e cada uma dessas pecinhas é um dos ministérios da nossa igreja. Hoje um pouco mais de 42, né? Dependendo aí como você queira encarar. Então lá você vai ver que são agrupados por área. Cada uma dessas cores tem várias pecinhas e cada uma dessas pecinhas é um ministério e as cores dizem as áreas, né? Nós temos área pastoral, área de administração, área de ensino, área de comunhão, área de expansão, área de artes, área de comunicação. Hoje a igreja tem 42 ministérios organizados em 7 áreas, né? Cada ministério tem um líder. Olha só que interessante, vamos ver se funciona aqui. Opa! Ih, não está funcionando. Funcionou agora. E aí, Leandro, olha você aqui, ó, aparecendo comigo. Então, eu peguei um dos ministérios, nesse caso CIPA, né? Esse nome é interessante. Você já trabalhou em... Quer dizer, lá na fábrica, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Mas na nossa igreja a gente deu esse nome quando lá atrás a gente precisou que os irmãos cuidassem, né, dos carros lá na rua, lá quando a gente estava no Jardim Paraíso, cristãos investidos na proteção em amor, né? Então nós vemos lá que o Leandro, vamos ver se funciona, aí verdinho, tá o Leandro, ele é o líder do ministério, e aqui em vermelho tem um contato que você pode falar com o Leandro, tem até o celular dele, isso tá na área de membros, aquela outra figura lá com as pecinhas tá aberto para todos, essas informações mais detalhadas, se você é membro da Igreja Batista Maranata, na área de membros, você pode ter acesso a todas essas informações, lá vai dizer então cada ministério, quem é o líder. E cada ministério também tem um pastor supervisor, que está ao lado do líder, no sentido de ajudar, de orientar. O líder é responsável pelo ministério, não o pastor supervisor. E mais importante do que isso, os ministérios precisam de obreiros. Você e eu, não é? Nada seria feito se Deus não levantasse pessoas para servirem de coração, por gratidão, como nós estamos falando aqui. Não só por obediência, como uma forma de adoração, reconhecer quem Deus é, o que Ele fez na minha vida, né? Então, você está sendo abençoado, servindo fielmente como obreiro em um de nossos ministérios? Essa é a pergunta de hoje à noite. Você está sendo abençoado, não só aproveitando as oportunidades de servir que pipocam aqui e ali, mas servindo fielmente como obreiro de nossos ministérios? Né? Então, considere isso. E eu até falei, estava pensando quando estava preparando, a gente falar que precisa servir e não dar o caminho das pedras, né? Como é que eu posso me engajar num ministério? Isso aqui a gente já apresentou numa EBD há um ano atrás, mais ou menos, mas como você pode levantar a mão e dizer, sim, eu quero participar de um ministério? Então aqui sugere um caminho. Primeira coisa é você conhecer mais sobre esse ministério, que tem a figura desse menino aí, vendo lá no www.ibmaranata.org.br, aquela figura dos ministérios, né? E ele já é membro da igreja, então ele clica no ministério e vê quem é o líder, ele pode até, então, saber qual é o telefone do líder. Então, conheça mais sobre o ministério. A seguir, entre em contato com o líder do ministério, né? Fale para ele que você tem orado, você está um coração desejoso de servir, você quer ser uma bênção na vida da igreja, você quer ser abençoado também, então pergunte a ele como você pode servir. Nós orientamos os líderes, né, a fazer uma coisa interessante, que alguns podem se achar engraçado, é um test drive. Antes de você assumir um compromisso no qual você deve ser fiel por um tempo considerável, então a gente fala assim, você quer servir? Então venha, passa um tempo aqui. O que é um tempo? Vai variar de caso a caso. Às vezes 1 mês, às vezes 2 meses. Um tempo em que você está sondando se aquele realmente é o ministério que Deus tem separado para você ser abençoado e abençoar através dele. Então você faz um test drive, né? E lá está o líder do ministério meio preocupado pelas suas atitudes nesse test drive. Mas ele está te acompanhando e Deus, acima de tudo, está te ajudando. E finalmente, Deus confirmando que aquele ministério, o que você faz? Mergulha de cabeça, né? Aí você assume o seu ministério e você então recebe essa bênção de Deus e é um instrumento de bênção. É que então está o caminho das pedras. 1, conhecer. 2, falar. Pode ser com o líder ou com um obreiro do ministério. 3, aquele test drive e mergulhar de cabeça depois que Deus confirmar para você
né, que se esse processo é ok. Então, mas você pode estar olhando para tudo isso e falar, me deixou mais confuso do que eu estava antes. 4 passos, onde é que está isso na Bíblia? Você não vai encontrar, não é? Essa foi a maneira como a gente se estruturou na igreja, na nossa igreja, né, para a gente engajar as pessoas. Então, se você não entendeu o que eu falei, olha, basta isso aqui, sua disposição para servir. Aonde quer que seja, você vai ouvir as necessidades da igreja, os líderes de ministério vão estar compartilhando as necessidades da igreja e você vai poder responder, não é, como uma maneira a Deus, Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor mudou a minha vida e agora quero ser usado para a tua glória, abençoando outras pessoas. Então, é isso aí, né? Você servindo fielmente como um obreiro de um dos nossos ministérios? Mas pastor, a gente está no meio da pandemia, os ministérios não pararam. Não pararam. As necessidades não acabaram. Algumas delas até aumentaram, né? Com certeza a maneira como nós servimos está alterada, pelo menos nesse tempo que a gente está no distanciamento social. A maneira como a gente serve mudou em muitos ministérios, outros não, mas a necessidade de servir continua para a igreja e para você, e para mim também, né? Ou seja, aquela ideia de o servir é uma bênção para nós ao servirmos também. Então agora eu queria também aproveitar que me deram essa brecha e dar uma palavra para os nossos líderes de ministério. Se você está aí ouvindo, estava tranquilo, contente, né? Vem mais obreiro, então uma palavra para você, líderes de ministério. Irmãos pastores, eu vou usar também aqui, abranger os irmãos nessa palavra que eu vou dar agora, né? Se a pandemia não acabou com os ministérios, de certa maneira até complicou alguns ministérios, o seu papel como líder e como pastor supervisor continua sendo muito importante, meu irmão. O Ministério de Coordenação soltou um material específico para os líderes de ministério, né, sobre como agir nesse tempo de Covid-19. Né? Não apenas o ministério sobreviver a esse período de crise, mas prosperar. Né? Porque, na verdade, a gente já tem falado sobre isso. Essa crise representa uma oportunidade. Né? Então, estimula você, irmão, líder de ministério, que eu não falei aqui, mas eles sabem quem são, não é? A pensar com carinho naquilo que está colocado nesse material e fazer a tarefa que foi colocado lá, né? Não esqueça dela. Então, concluindo, irmão, esse tempo aqui que nós estamos falando sobre servir como expressão de gratidão ao Senhor, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Viver assim não só glorifica o nome do Senhor, como abençoa outras pessoas e traz grande felicidade, significado para as nossas próprias vidas. Eu encontro a razão de por que eu estou aqui ainda hoje, para adorar a Deus, sendo obediente, servindo as outras pessoas a quem Ele ama. Você tem demonstrado sua gratidão a Jesus através de uma vida de serviço? Aproveitando as oportunidades que surgem? Quando elas surgirem, servindo de uma forma peculiar e consistente num ministério da igreja, seja ele oficial ou não, sendo a resposta às necessidades diante de nós, não todas, porque Deus é a resposta para todas as nossas necessidades, mas com certeza algumas das necessidades que estão à nossa volta, Deus separou a você e a mim para sermos a resposta dele, pela sua graça, a essa necessidade. Lembra, o cuidado é de Deus. Se você ainda não está envolvido numa vida de serviço por gratidão, considere essas palavras de hoje à noite não um puxão de orelha, mas um convite muito legal a começar uma nova fase na sua caminhada cristã, obedecendo como aquele rapaz gadareno obedeceu, servindo as outras pessoas como Pedro obedeceu e serviu, e fazendo isso como forma de adoração a Deus, assim como Maria adorou. Tudo isso, serviço, obediência, adoração como fruto de gratidão a Deus. A pandemia apenas fez aumentar as necessidades pessoais minhas e suas,
necessidade da igreja, necessidade de um mundo caído, como aquele homem ali na parábola do bom samaritano, né, estrupiado na beira do caminho. E ao aumentar as necessidades, a Covid-19, então, dá oportunidades de manifestarmos nossa gratidão a Deus através desse serviço de coração. Seja ele ocasional, nas oportunidades que aparecerem, seja dentro de um ministério. Então, mais uma vez, terminando aqui, cristã saudável é uma vida de gratidão a Jesus, manifestada ao obedientemente servirmos de coração como forma de adoração ao Senhor. Então que Deus possa derramar graça na sua vida, na minha vida, para que a gente faça essa vida valer a pena pela graça dele e para a glória dele. Então é isso, meus irmãos. Esse é o convite de hoje à noite. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, porque na tua grande misericórdia, quando nós ainda éramos inimigos, o Senhor nos buscou, o Senhor enviou o Senhor Jesus para morrer por nós, tomar sobre si o justo castigo, Senhor Deus, daquilo que nós mereceríamos sofrer. Não somente isso, mas o Senhor nos trouxe vida através da ressurreição do Senhor Jesus, e agora o Senhor nos convida, Senhor, a desfrutarmos uma jornada radical junto contigo. Pai, aquece nossos corações, aviva a nossa memória, para lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado a respeito de quem o Senhor é, a lembrarmos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e a traduzirmos isso numa vida de gratidão, alegre gratidão a Ti. Abençoa meus irmãos que estão ouvindo, aqueles que ainda por uma razão ou outra não têm conseguido essa vida de serviço, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa manifestar a Tua glória no nosso meio, nos levando a ser uma igreja, Pai, que serve como forma de adoração ao Senhor. Abençoa cada um de nós, guarda-nos, Senhor, no Teu amor, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima, se Deus assim permitir.